Estamos aqui hoje reunidos com o presidente de associações de moradores aqui que compõe a SEMAG. Estamos aqui com o Leandro, da Associação Jardim Santa Maria, com o Barba, da Vila Zilda, Pastor Ricardo, da Vila Júlia, e o Márcio Souza, do Paicará. E hoje o nosso bate-papo é aqui com Marcelo Mariano. Né? Ô Marcelo, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. E a gente gostaria de você se apresentar, algumas palavras aí falando de você e desse momento que estamos aqui. Agradeço aqui o convite da SEMAG, Rubens, Leandro, Barba, Ricardo, Márcio, as associações aqui presentes e as que também representam a SEMAG. São mais de 40 associações e que a gente vem aqui hoje para falar um pouquinho sobre Guarujá, sobre Vicente Carvalho, nosso querido Itapema, que todos nós amamos, e para falar um pouco do processo que se avizinha, que são as eleições eleições municipais aqui de 2024. Sou Marcelo Mariano, sou engenheiro civil, pré-candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade. Estou pronto para liderar o processo de reconstrução de Guarujá e do Itapema. Preparado. Temos um projeto, um planejamento, temos um cronograma de execução e resultados diretos a toda a população de Guarujá e de Vicente de Carvalho. Tudo isso fundamentado em quem já tem uma experiência administrativa e uma experiência política no município de Guarujá. Nós estamos no momento de resgatar a nossa cidade, resgatar aquela tão famosa e conhecida Pérola do Atlântico, e para isso nós precisamos fazer alguns ou muitos enfrentamentos necessários para que a gente possa retomar, reconstruir Guarujá e Vicente Carvalho, carente em tantas áreas que todos nós temos conhecimento, não precisa ser nenhum expert para saber das necessidades. Mas eu acho que a minha vivência e a minha experiência de conhecer cada cantinho dessa cidade, em especial dentro da minha profissão e as áreas que atuei, acho que isso me capacita e me deixa pronto para esse momento de fazer os enfrentamentos necessários que a nossa cidade tanto precisa. Isso aí, muito bem. Deixar os companheiros falarem um pouco também. Marcelo, seja muito bem-vindo. Né? Essa é a primeira reunião que a Confederação Municipal das Associações de Moradores de Guarujá, a SEMAG, está fazendo, né, com todos os pré-candidatos a prefeito. A gente conseguiu listar aí cerca de 14 pré-candidatos. Esse número deve se reduzir para 12 por conta das federações, que é o caso da sua. Ou coligações. Ou coligações, né? Coligações não, ou composições. Composições, mas na verdade, assim, se manter todas as candidaturas, só duas não tem condições, que é a Rede PSOL e a PT, PCdoB, PV. Porque são federações. São federações e aí só pode haver um, né? Não Sim, dá para ter dois candidatos nessas federações. Então, o número pode chegar a 12, é o número máximo que a gente listou aqui na cidade. O mínimo pode ser qualquer número, mas o máximo aqui é 12 candidaturas. E Rubens, também a gente acabou não apresentando. O Rubens, ele é o presidente interino da SEMAG. A SEMAG, o Ricardo é o presidente eleito, mas ele teve que se afastar, porque também está disputando as eleições, na condição de candidato a vereador pelo Partido Novo. Pré-candidato pelo Partido Novo. E o Rubens assumiu interinamente a entidade até as eleições, até o dia das eleições. E a gente resolveu fazer essas conversas com os pré-candidatos para apresentar, inclusive, para as nossas comunidades, para as associações de moradores, quem são os candidatos, o que eles pretendem fazer, os pré-candidatos, né? O que eles pretendem fazer pela nossa cidade, enfim. E você é um cara que já é bastante conhecido, até pelo nome, Marcelo Mariano, é um nome muito forte, né? Porque vem do seu tio, o Maurici Mariano, que foi uma das maiores lideranças aqui da nossa cidade. Verdade. Né? É um cara que governou a cidade por algumas vezes e deixou uma marca, deixou um legado aqui na nossa cidade. Né? Então eu já começaria fazendo essa lembrança do Maurici, que eu tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar junto com ele. Era um cara bacana, um cara sensacional, né? Muito solidário a todos que a ele procuravam.
né? O Marcelo tem essa característica também, eu acredito. Sim, aproveito aqui, Márcio, agradeço aí a colocação e aproveito aqui esse momento até para render uma homenagem aqui. Você lembrou do meu tio Maurici, aí vem à cabeça aqui uma personagem que nos deixou no dia de hoje, que é a nossa querida Maria Barazal, que nos deixou no dia de hoje, uma pessoa que tem aí um meio de comunicação, o mais antigo jornal do município de Guarujá. Então, aproveitando aqui essa oportunidade que vocês me dão para render aqui as homenagens, né? A nossa tão querida Maria do Estância, né? Que era conhecida por todos, ela nos deixou hoje e, sabe, é um jornal de relevância, sempre participando dos processos políticos e administrativos, levando informação para todo no município de Guarujá de Vicente Carvalho. Então, aqui é a minha homenagem, abrindo aqui um parênteses aí, porque você levou o nome do meu tio e era uma pessoa que tinha um carinho muito grande, junto com meu pai, Maurílio, que também está aqui no backstage, vamos usar uma palavra, né, também. O meu agradecimento também por estar aqui acompanhando, meu pai está sempre incentivando e acompanhando. E essa presença da família, um exemplo aqui, meu pai está aqui no estúdio, é muito importante. Ela nos dá o nosso norte, nos dá a nossa diretriz, mostra principalmente o comprometimento e o amor que a gente tem pela Ilha de Santo Amaro. Isso está no nosso DNA, isso está na nossa raiz. E aí os nossos legados que você fala, existem algumas questões que a gente deve entrar mais para frente em relação a algumas obras e legados, mas basicamente é assim, somos caracterizados por, primeiro, resgatar nossa cidade. E o meu tio ficou muito caracterizado, principalmente lá nos anos de 97, de trazer, inclusive, a Guarujá foi capa da revista Veja. Hoje a revista Veja já não é mais a mesma coisa, todos nós sabemos, mas ele chegou a colocar lá, dizendo, Guarujá está de volta à moda. Se você levar o teu município, depois de um período ruim que nós vivemos na cidade, resgatar a cidade, reconstruir uma cidade, é algo que é um legado que dá muito orgulho. Isso foi uma das realizações, dentre tantas outras, mas fundamentado o quê? Em eliminar os elefantes brancos. Aquelas questões históricas que passaram por 1, 2, 3 administrações, que a gente convive com elas aqui diariamente na nossa cidade. E ele conseguiu, através de muito trabalho, muito foco, um trabalho de equipe, com responsabilidade, resgatar isso, e automaticamente as pessoas reconheceram, tanto é que na reeleição dele lá nos anos 2000, os resultados foram impressionantes, alcançando, se eu não me engano, acho que foi o 2º ou 3º prefeito melhor votado do país. Isso não é por acaso que aconteceu. E continuou esse processo. Vamos lembrar aqui que no ano 2000 foi o ano do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi muito difícil para todos os municípios essa adaptação no Brasil inteiro. Muitos municípios, dali em diante da Lei de Responsabilidade Fiscal, começaram a ter problemas financeiros e o Guarujá ficou equacionado, equilibrado e trazendo ganhos diretos à nossa população. Então, aquele momento político da cidade foi muito importante e isso está no meu DNA. Isso está dentro de mim e é por isso que faz eu sair do meu status quo hoje, que é engenheiro civil, atuando na iniciativa privada, tenho uma esposa que tem 2 comércios aqui na cidade, tenho minha filha, que já uma filha formada, o outro filho formado, já trabalhando aqui no município de Guarujá, uma outra filha minha que está já cursando faculdade também, ou seja, graças a Deus a gente tem a nossa vida, a nossa raiz aqui no município de Guarujá, mas eu acredito que a política é um instrumento de mudança. É através da política que a gente pode mudar o lugar que a gente vive e mudar para melhor. E é para isso que eu estou me colocando à disposição como pré-candidato, para poder fazer esse enfrentamento e resgatar e reconstruir Guarujá e Vicente de Carvalho, que estão precisando de muitas intervenções em diversas áreas. Maravilha, né? Marcelo, boa noite. Boa noite, Ricardo. A gente já se conhece já. Parabéns aí pelo histórico do seu tio, saudoso Maurici Mariano. Obrigado. E a Marília está com você aqui, passando por esse ciclo de mais 13 pré-candidatos que sentarão nessa sua cadeira para falar com a CEMAG, né? Mas conta um pouquinho também, Marcelo, sobre a tua história familiar. Você falou dos seus filhos, eu nem sabia que eles já estão tão bem já desenvolvidos na área secular.
E um pouquinho da tua história, como é que você se lançou na política, como é que você se apresenta na política. Você teve 2 mandatos, se não me engano, 3 de vereador. Sim, sim. Né? Conta um pouquinho da tua história, da tua família, por favor. Eu também esqueci do meu neto, hein? Ainda bem Meu que você Deus. falou. Eu sou avô, né? Tenho meu já é netinho avô. que é o Já, Ian. pá. E aí você falando aí, Ricardo, eu até agradeço que eu falei, pô, esqueci do meu neto, né? Puxa. Então, e também um beijo para minha mãe, Hilda Mariano, um Dia das Mães, né? Um beijo para todas as mães, até porque foi o Dia das Ontem. Mães, então também aproveitando aqui a oportunidade para isso. Bom, Ricardo, eu comecei em Vicente de Carvalho. Aliás, a minha família começou em Vicente de Carvalho. Meu avô veio de Portugal, lá no começo do século, e se instalou como muitos comerciantes da colônia portuguesa. Tem um deles que é muito famoso, que é o Armênio Mendes, que começou com uma bicicletaria na Tiago Ferreira, né? Então poucas pessoas sabem dessa história, né? Mas o Armênio Mendes também era um... Então, meu avô tinha lá a sua serraria. Então, a história da nossa vida, da família Mariano, é em Vicente de Carvalho, no Itapema, né? Que, na verdade, Vicente de Carvalho só veio em 1953, o Itapema. E lá começou a história, a trajetória. O meu tio trabalhava em cima como contador, o meu avô tinha serraria e o meu pai, logo se formou, trabalhava na Dersa, na Estação das Barcas, ali ao lado. Então a família toda tinha suas atividades em Vicente de Carvalho. E a minha vida na política se começou por Vicente de Carvalho, onde eu fui ser engenheiro da coordenadoria de Vicente de Carvalho. E fui fazer manutenção de vias públicas. Foi nessa época que eu conheci o Márcio, não sei se você se recorda, lembro. lá na Associação de Moradores do Paicará. E lá nós exercemos lá o nosso trabalho e foi ali que eu pude ter oportunidade de conhecer todos os cantos de Guarujá, de Vicente de Carvalho, do Morrinhos. Cheguei a fazer algumas coisas na Cachoeira, não era distrito, porque a gente só pegava o Morrinhos, aí já era Guarujá, mas alguns trabalhos a gente fez em parceria. E isso nos possibilitou conhecer todas as demandas, todos os projetos, conhecer a história, né? A Vila Áurea, qual é o projeto que tem na Vila Áurea, quando aconteceu o Paicará, o conjunto Santos Dumont, como que é a história dele, como conheceu, a Conceiçãozinho Jardim, qual que é a história do Jardim Conceiçãozinho, como que ele se deu, o Boa Esperança, Jardim Santense, como que ele começou, a Bocaina, o Paicará Velho, enfim, todas as comunidades, como se criaram as comunidades, o progresso, a história... Porque quando você conhece a história de cada bairro, como é que ele surgiu, aí posso se estender. A mesma coisa com a Vila Edna, com a Vila Zilda. Eu fiz outro dia um programa contando a história da Vila Edna, Vila Zilda. Vou contar da Vila Selma, que ninguém sabe por que Selma. Você pergunta às pessoas por que Vila Selma. O Barba sabe, mas a maioria das pessoas não sabe. E a história do Morrinhos. Então você conhecer a história dos bairros da nossa cidade já é um grande ponto de partida para você entender até os problemas, né? E você saber o porquê de algumas coisas que a gente está hoje... 30, 40, 50 anos depois, tendo problemas hoje, porque muitos dos problemas que nós temos nos bairros que eu narrei aqui, e tantos outros que nossa cidade tem, porque são mais de 60 bairros, Sim. Mas eles são originários lá de quando eles foram implantados e implementados. Então eu acho que ali começou a minha história e aí que você começa a pegar gosto de você estar fazendo atendimento para a população e era diário, final de semana, e aí começou ali a minha trajetória. Em 2004 foi a minha primeira candidatura, onde eu fui o quarto mais votado no município de Guarujá, motivo de muito orgulho. Não assumi de imediato, mas assumi 10 meses depois. Aí teve a reeleição. Na reeleição, eu me reelegi vereador, fui o 7º mais votado da cidade na reeleição, e depois tive a minha terceira candidatura, onde eu fui o 6º mais votado da cidade. Mas aí essa eu não consegui em função das coligações. Então foram 3 eleições disputadas no município de Guarujá. Graças a Deus, em todas as eleições eu obtive os resultados que um vereador, se espera de um vereador para eleger, que é 2.200 votos, 2.300 votos. Hoje esse número aumentou um pouco em função da população, mas naquela época eram os números, o que tinha mais votos teve 3.300. Então assim, dali foram essas as minhas participações dentro da vida pública. Nesta eleição de 2012, que eu não me elegi, mesmo tendo sido um dos mais votados,
eu naquele momento eu entendia que não queria participar da administração que tinha ganho a eleição através do voto, né? Foi uma eleição bem atípica, né? Aquela eleição lá de 2012, porque você tinha 2 candidatos com altíssimo índice de rejeição. Foi uma polarização com 2 candidatos, que quem se lembrar disso na cidade. E aí eu não me identificava com nenhum dessas 2 candidaturas, nem com uma nem com outra. E aí eu fui buscar minha vida profissional e aí voltei para a minha área. Na verdade, eu já tinha voltado como vereador. Isso é importante falar. Quando vereador, eu atuava já como engenheiro civil, porque vereador ele é subsídio. Ele não é emprego. O vereador não é um emprego. O vereador recebe um subsídio. O emprego, cada um de nós tem o seu, através da sua profissão, através do seu conhecimento, através do seu trabalho. Então, eu já exercia a minha profissão de engenheiro civil, mesmo sendo vereador, como muitos outros colegas. O Dr. Sato, à época, também exercia a sua função de médico, porque essa é a minha visão em relação ao processo político. E a gente já estava... E aí, quando eu não assumi, aí eu recebi um convite para trabalhar fora da cidade. Por coincidência, esse convite veio da iniciativa privada para trabalhar com habitação de interesse social. E aí eu fui trabalhar na iniciativa privada com habitação de interesse social. Aí veio o processo de eleição aqui na cidade e acabou por vencendo o prefeito à época, que se reelegeu. E aí recebi o convite para assumir a Secretaria de Habitação. Fiquei durante 6 anos na Secretaria de Habitação e ali eu considero uma passagem exitosa, trazendo resultados diretos a toda a população na ponta. As pessoas, foram mais de 5.000 famílias beneficiadas diretamente com o trabalho de equipe que a gente desenvolveu, mas o principal, que é o mesmo momento que nós vivemos hoje. Quando eu entrei na Secretaria de Habitação, você tinha lá um orçamento anual na Secretaria em torno de 10 milhões de reais ano, né, no meu primeiro ano. Quando eu saí, esse orçamento estava em 120 milhões de reais. É muito difícil você pegar um gestor que pegar um orçamento de 10 e aumentar 12 vezes a receita da sua pasta. A gente conseguiu isso com o quê? Com trabalho, com foco, com gestão. Você fazendo isso, automaticamente esses números, que são números financeiros, o que eles representam isso? Representam a entrega. Por isso que nós conseguimos entregar tantas unidades habitacionais e também regularização fundiária para todos os moradores dos projetos que estavam. E uma outra coisa que me caracterizou na Secretaria de Habitação é de não desenvolver novos projetos. Porque a gente não adianta achar que esse momento é um momento muito semelhante e poderão haver pessoas que acreditam ou acham que conseguem resolver tudo em 4 anos diante das demandas que nós temos. Isso não é verdade. É impossível. E na habitação também é da mesma forma. Então, eu escolhi lá os projetos que eu deveria me concentrar e levar toda a minha energia, todo o esforço financeiro, que eram os projetos que estavam parados. Um que estava parado a 3 administrações e o outro que estava parado a 1 administração. Por quê? Porque eu ainda não perdi o poder de me indignar com as obras paradas da nossa cidade. E nós temos várias. Quando eu passo na frente delas, eu não consigo passar e ficar quieto. Você sempre fala, pelo amor de Deus, isso aqui está aqui há 12 anos, há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos. Uma coisa tão simples, porque lógico que na habitação não é tão simples. Então esse foi o meu foco lá na Secretaria de Habitação. E aí eu acabei eu pedi demissão da Secretaria de Administração por motivos pessoais acabei saindo da Secretaria de Habitação e voltei para a iniciativa privada, onde atuo até hoje como engenheiro civil, mas não fora da cidade, hoje dentro do município de Guarujá. O que me dá, isso é motivo de muito orgulho, você ser um agente político ou uma pessoa que passou pela administração pública, mas que quando sai dela é absorvido pelo mercado de trabalho. Eu acho isso muito importante. Talvez esse seja um grande diferencial que eu tenho em relação aos demais candidatos. O fato de eu ter uma profissão e exercê-la,
Eu acho que isso é muito importante e o fato de ter espaço no mercado de trabalho e estar aí há tantos anos, além de eu ter muito orgulho da minha profissão, e eu entendo que a minha profissão é um dos maiores fatores de desenvolvimento na nossa cidade, é porque ela se mistura muito com o turismo, a construção civil, né? A gente vê isso, ela se mistura muito. Então, por isso que às vezes eu faço vídeos do dia a dia, a gente vê a quantidade de gente entrando para trabalhar com obra. Todos os nossos bairros a gente percebe muito isso. Todo mundo conhece alguém que trabalha com obra, né? E isso é uma cadeia de produção na nossa economia muito importante. Então, basicamente, essa aí é a minha trajetória para estar chegando até aqui e me colocando como pré-candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade. E um dos motivos da minha candidatura acontecer é o fato de eu não me sentir representado em nenhuma das candidaturas que se apresentam. Porque eu vejo que a gente precisa discutir, a minha visão é de um projeto para a cidade. Eu tenho um plano, Ricardo, de investimentos em 4 anos de R$1 bilhão para Guarujá e para Vicente Carvalho. É um plano arrojado? É um plano arrojado, porque são recursos oriundos de iniciativa privada, de patrimônio de dinheiro público e de recursos federais e estaduais. Então, nós vamos fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz na Secretaria de Habitação, não é inventar a roda. Em vez de pegar os recursos e espalhar, vamos concentrar em grandes obras que vão mudar a cara da cidade. A gente não precisa ir muito longe para entender o que eu estou falando. Basta você olhar para Santos. Eles fizeram 3... mas Santos não dá para comparar porque Santos é uma cidade pronta. Eles fizeram 3 obras em Santos que mudaram a cara da cidade. As pessoas... Eu pego Santos e o Bertioga, por quê? Porque eles estão muito próximos. A gente sabe da proximidade das pessoas entenderem. Eles fizeram lá uma ponta da praia, um emissário submarino e uma nova entrada na cidade. Com isso, eles mudaram uma cidade. A cidade já estava pronta, mas eles mudaram a cidade. E Bertioga fez a entrada da cidade, fez a orla e fez aquela... Você vai para Bertioga e fala... Né? E as pessoas olhavam, eu acho, o prefeito de Bertioga, né? Porque ele também é engenheiro, também tinha sido vereador, a mesma coisa também a Praia Grande, que também é um exemplo. E as pessoas olhavam no começo e tinham um certo receio com ele, né? Ele recebia muitas críticas, né? E ele foi reeleito, transformou a cidade e agora está lá no auge. Né? Então, eu acho que esses são os espelhos e os modelos que a gente pode trazer aqui para Guarujá, que a gente pode, e é através da política e é através agora também do processo eleitoral para a gente escolher o que nós queremos para Guarujá, o que nós queremos para Vicente Carvalho, para Itapema. Então, essa é a proposta que a gente tem de mudar a cara da cidade, de resgatar mesmo, de reconstruir aquela cidade, aquela ilha de Santo Amaro, que nós todos aqui, eu acho que todo mundo aqui já viveu, né? Porque aqui todo mundo aqui tem... é difícil você falar isso para as pessoas mais jovens, né? Mas eu acho que aqui, entre todos nós aqui, todo mundo está acima de 50, não é isso? Eu acho que é isso, né? Assim, né? Eu tô. E aí você pode falar, a gente pode falar do Guarujá, a gente pode falar essa expressão, do Guarujá, que todos nós já vivemos. Olha, Marcelo, estou realmente impressionado e parabéns pela sua apresentação. Acho que é muito bom a gente ver na classe política pessoas que detêm tanto conhecimento da cidade, dos bairros, dos problemas, tem referência também de outros municípios para trazer para cá. E deixar a palavra aqui com o Barba, que é o presidente da Associação da Vila Zilda, nosso companheiro, nosso líder comunitário. Com certeza tem mais de 50. Com certeza. O Barba, acho que é o nosso ancião aqui, hein? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar toda a direção da ISTV, cumprimentar aqui o companheiro Ricardinho, né? E agradecer aí que as pessoas possam acompanhar aí o programa, vai ter oportunidade de conhecer todos os pré-candidatos. Hoje estamos aqui tendo a oportunidade de agradecer a presença do pré-candidato Marcelo Mariano, né? Que está aqui acompanhado, do seu Maurílio, que é um prazer. Dizer, Marcelo, que eu tive a oportunidade de me eleger presidente da Vila Zilda em 2000, e naquela ocasião eu estive lá procurando a Angélica para que teu tio, né, pudesse participar da minha posse. Ele estava em Portugal buscando a imagem, ele sempre ia lá buscar, né, e eu tive o prazer, cara, no dia ele chegou de viagem e no mesmo dia ele esteve lá na minha posse. Legal. Assinando lá um livro onde me elegi presidente da Associação de Moradores da Vila Zilda. No último sábado nós estivemos comemorando 49 anos de fundação. Que bem. Né?
Ele tinha um carinho muito especial pela Vila Zilda. Foi ali que começou a minha luta em prol da habitação, em prol da... Todo mundo conhece o histórico daquela região de invasão, né? Por ser uma área de morro, por ser uma área de mangue. E ali começou a nossa luta, junto com o companheiro Márcio, que fizeram vários movimentos. E você conhece bem, você esteve à frente da pasta. A nossa luta ali foi uma vitória quando a gente conseguiu a presença lá do governador Geraldo Alckmin para iniciar aquela obra do Guarujá G, né? Que até hoje estamos aguardando, né? Você sabe disso. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, Marcelo, é a seguinte: a gente sempre entendeu, e a gente conversou isso por várias vezes, inclusive na gestão do teu tio, né? Que a gente só conseguiria avançar quando a gente conseguisse um projeto de habitação para a nossa cidade. Porque não havia áreas naquele momento, né? A gente precisava desses empreendimentos acontecer para, junto com eles, vir as áreas institucionais, onde a gente pudesse acompanhar, né, o desenvolvimento em prol da habitação e que também acompanhasse essas áreas institucionais, trouxesse ali a creche, a escola, enfim. E a gente viu, como você colocou aqui, que essa questão habitacional avançou muito, tá? Passos Largos, ali é uma área dormitório, onde ainda tem vários empreendimentos para acontecer ali. Mas dentro desse seu projeto, a pergunta que eu faria era essa: como você vê, como a gente conseguiria avançar junto com a questão da moradia, também os equipamentos públicos, a creche, a escola, os centros comunitários, né? Tive algumas reuniões contigo e dentro dessas áreas já vem determinado o que é para ser construído ali. E a minha pergunta seria nesse sentido, tendo essa expertise que você viveu na secretaria e conhece bem desse segmento. Obrigado, muito boa pergunta, né? Primeiro também aproveitar aí o que eu também esqueci aqui de agradecer a ISTV, também muito bem colocado, além da pergunta bem colocada, também o agradecimento aqui a essa casa que está nos recebendo, né? A todos os funcionários que estão aqui fazendo isso aqui acontecer, né? O nosso agradecimento também. Cada projeto habitacional tem a sua modelagem e eles estão geralmente vinculados ou ao governo do estado ou ao governo federal. Quando você tem, eles a cada ano ou a cada década, eles têm uma tipologia diferente. E os projetos mais atuais em relação ao governo federal, eles já vêm com uma certa estrutura de atendimento a essa população. Para você ter uma ideia, esses empreendimentos agora recém-entregados, eles têm lá um centro comunitário dentro de cada empreendimento. E alguns com equipamentos de lazer dentro do empreendimento. Porém, os empreendimentos habitacionais que ficaram lá para a década passada, como é o caso do Parque da Montanha, não tinham esta previsão, porque eles são oriundos do PAC 1, lá de trás. Então, são projetos aí com mais de 15 anos. E para você ter uma ideia da dificuldade desses projetos, até para a gente entender um pouco da questão administrativa financeira, a gente chama de P0 da obra. Quando essa obra se iniciou, era 90% do governo federal, 10% da prefeitura. Passado 10 anos, ele inverte. É 10% do governo federal e 90% da prefeitura. Por quê? Porque o governo federal não paga reajuste de nenhuma obra do nosso país. Então o governo federal não acompanha. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem de obras de repasse do governo federal e do estado também. Os reajustes são oriundos da prefeitura. Porque o governo federal assinou o contrato, colocou o dinheiro. Se a prefeitura não executou aquela obra, o dinheiro está lá na conta. Para alguns tipos, para outros tipos eles fazem repasses, mas esses antigos eles depositavam o dinheiro todo na conta. No caso do Parque da Montanha, faz tantos anos que esse dinheiro está na conta que os juros do dinheiro do Parque da Montanha, quando antes de eu sair da secretaria, eles estavam em quase 20 milhões de reais de juros. Porque os juros, só que os juros, o que nós fizemos? Fomos ao governo federal e levamos um projeto da construção de uma escola, de uma creche, de um equipamento de lazer com o dinheiro dos juros. Porque ele não tem a previsão, esse projeto é tão antigo que ele não tinha a previsão da construção de um posto de saúde, de uma escola, de um centro comunitário e um equipamento de lazer, com os 20 milhões. Protocolamos e foi aceito. Ele foi aceito, a Caixa Econômica aceitou e o governo federal aceitou. E aí eu saí da secretaria e aí não sei te dizer como é que está o processo administrativo, acho que já chegou até a licitação, já tinha saído para algumas dessas áreas para construção. Então essas obras estão sendo feitas com dinheiro de juros.
mas eles não têm. Se fosse em outra situação, de fato não teria previsão. Isso fica a cargo do município. Mas essas modelagens, como eu te falei, para cada tipo de empreendimento tem um tipo de repasse de verba, um tipo de ação social elas são muito dinâmicas. Até porque não existe, até hoje não existiu, nenhum tipo de empreendimento de habitação de interesse social com recurso público do Tesouro Municipal. Não dá. Não existe nenhuma prefeitura no Brasil que põe recurso. E uma das coisas que a gente conseguiu nesse meio do caminho também, que também trouxe uma receita alternativa, é buscar um repasse de verba de fundos municipais, onde a gente conseguiu colocar algum recurso dentro da habitação. Mas basicamente para o Parque da Montanha, a preocupação nossa, enquanto secretário, justamente nessa área, a gente conseguiu ele já estava lá o recurso, a gente conseguiu fazer eles aceitarem, porque desenvolvemos um projeto, tudo, e para a gente pudesse fazer o atendimento. Nos modernos, que a gente vê, os que são entregues hoje, ele já vem com alguma contemplação de áreas sociais. De educação e de saúde, esses novos, eles não têm, mas eles já têm com equipamento de lazer. Aí você, por exemplo, vou dar o exemplo do Enseada. Efetivamente, se faz necessária a construção de escola e de posto de saúde naquela região do Enseada, porque muitas famílias novas irão para aquele local. E isso não estava contemplado quando... lá, não sei como é que está na secretaria, mas ele estava a cargo da absorção pelo PAN, pela UPA da Enseada e o Colégio Sérgio Pereira. Mas se faz necessário você trazer junto novos empreendimentos. Aliás, aproveitando essa oportunidade, eu acho que o que um engenheiro prefeito deve de fazer em relação à saúde e educação, mais do que nunca, é construção de novas escolas e construção de um hospital público municipal. Essa é uma realidade que a gente não precisa... E aí, na gestão dos recursos de saúde, eu sou uma das pessoas mais críticas em relação a essas duas pastas. Porque todo mundo aqui sabe que dinheiro lá tem. Todo mundo sabe, dinheiro tem. E por que os postos de saúde estão na condição que estão e as escolas estão na condição que estão? Gestão. Então, eu acho que é isso que falta e nisso, graças a Deus, o nosso trabalho foi muito bem e pretende implantar isso, se Deus quiser, do que for acontecer aí no próximo pleito. Só mais uma coisinha, presidente, se me permite. Dentro do que você falou aí, Marcelo, uma das coisas que a gente não é técnico, mas a gente quer ver essa questão avançar, a gente entende que essa área retroportuária ela é muito rica. E no meu entendimento, como leigo, não vai faltar dinheiro para tirar aquelas moradias de lá, tendo os empresários o interesse de ocupar a área. Né? Qual área? A área retroportuária. Retroportuária? Da Conceiçãozinha, Prainha, aquela região. Que a área ali é a área portuária. Portuária, me desculpa. E aqui eu com Agora, a minha demanda, a nossa luta é assim, a gente está preocupado com esse pessoal que perdeu tudo no morro, com desmoronamento, esse pessoal que mora ali dentro do Rio Santa Amaro, que a gente, até o momento, a gente queria ir aproveitar essa oportunidade, como a gente faria essa discussão em terceiro setor, para que tivesse um cadastramento dessas famílias e que essas famílias fossem contempladas dentro de um projeto desse que você está colocando. Não só com a questão habitacional, mas também trouxesse. É aquilo que você falou, a região da Cachoeira, ela não tem, e a região da Vila Zilda, ela não tem uma área hoje para construir uma escola. Certo? As áreas estão lá no Parque da Montanha, mas quando você pensa uma família que mora na Cachoeira até o Parque da Montanha, foge daquela distância e ali não tem essa possibilidade. Qual seria o caminho hoje da SEMAG, do terceiro setor, provocar essa discussão para que essas famílias que estão anos na fila, recebendo R$200 de aluguel social, fosse contemplada dentro de um projeto habitacional que seria destinado para essas famílias específicas dos morros. A gente tem ali situações do Morro do Macaco, o cara está 16 anos na fila, Morro do Engenho, gente ali dentro do Mangue do Carunhos, que a enchente desmanchou os barracos, etc. e tal. Qual seria o caminho hoje da SEMAG, do terceiro setor, para provocar essa discussão, para que essas famílias fossem para dentro de uma inscrição com possibilidade de ser atendido dentro do empreendimento que a gente até o momento desconhece, um empreendimento específico para esse segmento? Outra excelente pergunta.
a gente teve um empreendimento que é especificamente para atender as famílias que foram acometidas pelos deslizamentos das chuvas aqui no Guarujá. 340 famílias cadastradas que vão receber a unidade lá na Enseada. Então, existe uma parcela dessas 650 famílias da tragédia que tivemos com 34 óbitos no nosso município. Então, dessas 625, 340 já estão atendidas. Né? Já estão e a obra está lá. Essa é uma obra que a gente trabalhou, lutou, fui a Brasília diversas vezes e está lá, já está acabando. Então, esse é para a gente entender. Quando eu assumi a secretaria, um número interessante, nós tínhamos aproximadamente 600 famílias na locação social, originários, essas pessoas. Quando eu saí da secretaria, nós tínhamos, antes da tragédia, porque a tragédia a gente tem que botar, né, estou falando de números da secretaria, a gente deixou lá com 300 famílias. Ou seja, metade da locação social que existia do município foi atendida. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a prioridade que eu tinha de atendimento são essas famílias da locação social que estão lá há 10, 15, 20 anos. O que eu pude atender dessas famílias pela questão da legalidade, por quê? Porque quando qualquer projeto habitacional, quando você convenia ele, faz um convênio com o governo federal, o governo estadual ou com a iniciativa privada, primeira coisa que você tem que fazer, poligonal. Quem são as pessoas que eu vou atender? Não dá para ficar abrindo, então eu tenho que determinar na origem. Quando eu assino o Parque da Montanha, quando assinou o contrato, ele já falou, é para isso aqui. O Enseada, quando assinou o contrato, é para isso aqui. As 340 do governo federal, é para isso aqui. Você já tem que determinar a tua poligonal e nesses 340 tiveram que mandar os nomes para o governo federal. Então você já tem que especificar quem são essas famílias. E aí, de fato, nós temos uma demanda hoje em torno de 250, não tem os números atualizados, a 300 famílias que estão nessa situação que você acabou de narrar. Poucas pessoas têm esse conhecimento, que são pessoas que às vezes estão lá há 10, 15, 20 anos. E essas sempre foram a prioridade nossa. Tanto é que nós reduzimos e muito. O que nós temos que fazer? Desenvolver projetos do município. Porque o município, na minha visão de cidade, nós vamos ter que criar mais unidades habitacionais para atender essas pessoas, mas principalmente, Bárbara, para poder atender os grandes projetos da nossa cidade. Vou te dar um exemplo, na minha visão, que eu tenho de cidade. Eu vejo o Vicente Carvalho na questão da mobilidade urbana. Eu consigo enxergar na mobilidade urbana as artérias são as avenidas, como sendo um dos principais investimentos que nós temos que fazer para dar uma mobilidade para toda a cidade e para o bairro. Então, por exemplo, a Avenida Caraú com a Mário Dage, você olha assim e fala, gente, isso aqui, quando eles pensaram lá atrás, eles pensaram o quê? Isso aqui é um binário da Santos Dumont, ligada com uma avenida, agora eu vou falar difícil, hein? Chama Brigadeiro do Ar, Marechal do Ar, Eduardo Gomes. Onde fica essa avenida? Agora eu não vou botar vocês em saia justa, morador de Vicente Carvalho, né? Ninguém vai saber, sabe por quê? Porque às vezes a rua tem um nome, Brigadeiro do Ar, Eduardo Gomes, né? Mas na verdade o pessoal conhece como Marginal Piacegua. Marginal Piacegua. Então, o que acontece? Você imagina e para você fazer a Avenida Caraú, você tem lá 60 famílias. E assim, a gente tem que dar o direito a essas famílias, por isso que nós temos que criar projetos específicos para atender a locação social e para poder tirar aquelas... e a cidade desenvolver. Então a gente tem que buscar isso, e eu tenho isso na cabeça bem clara e sempre trabalhei, só que eu não tinha recursos federais nem estaduais para poder fazer essa linha. E assim como essa questão que eu estou falando para vocês, que você imagina, Márcio Vicente Carvalho, Rubens, que conhece bastante, né, não que os demais não conheçam, mas porque as associações são diretamente ligadas. Santos Dumont, Presidente Vargas, Mário Dage, Brigadeiro, Marginal Piacegua. Olha o que eu criei. Um rodoanel, um anel viário dentro de Vicente Carvalho, que muda o bairro. Quer ver um exemplo de uma mudança de bairro simples, quando você dá a mobilidade? A região da Enseada Caone Oeste. Um equipamento público, um investimento privado, muda um bairro.
Então, essa é a minha visão. Então, para isso, além da gente criar, a gente também tem que criar alguns programas específicos. Tem outros também. Vou falar da tua região agora. O que eu vejo da tua região agora, com ousadia. A tua região, a gente pode comparar ela aos mais velhos aqui, mais uma vez, a Avenida Alameda das Margaridas. Quem lembra da Alameda das Margaridas? Ela era uma pista que via bicicleta, ônibus, criou-se o binário, que também não terminou, porque também ele vai ter que, em algum momento, ter que ser finalizado, muito semelhante ao Acaraú. A cachoeira, quem vai na cachoeira, tem o hábito de conhecer, ela é num sábado, 11 horas da manhã, meio-dia. É um negócio assim que é cinematográfico. Então o que nós temos que fazer? Tem que ter um binário. E aí quando você cria um binário, você não precisa ser nenhum, né? Você imagina aqui que eu falei do que de Vicente Carvalho. Você criando um anel viário da cidade com pouquíssimo investimento, não é nem, talvez a Marechal do Ar, mais uma vez, Marginal Piaçaguera, é onde tenha um maior investimento. Porque qualquer cidade que você vai aqui aqui a Pedro Táxi, não como é, Manuel da Nóbrega, que vai para o sul. O que aconteceu? Como é que aquela região se expandiu? Pela avenida, as marginais, tudo comércio. Por que a nossa marginal não? Porque não tem investimento no viário, que ali você cria uma linha de comércio, o cara entra lá na ponta, sai aqui na frente, você vai ter mercado, aquilo ali muda. Vai desenvolver, né? Vai desenvolver, como aconteceu com o nosso litoral aí, que a gente percebe isso muito. Então, e lá, e você, voltando aqui, você criando essa mobilidade, Vicente Carvalho, você vem para a mobilidade também na tua região, se eu crio um binário, é que eu falo da tua região, porque é obviamente que está do lado ali. Mas se eu crio um binário, como via de borda, no mesmo modo que foi feito na entrada de Santos. Por que via de borda? Porque ali é um rio. Provavelmente as pessoas que militam na área ambiental vai falar, você vai fazer uma obra no rio? A via de borda, ela delimita o que é proteção ambiental, porque aí você evita das pessoas... E ela serve até maior contenção. Então eu crio uma via de borda, limitando, e ao mesmo tempo integrando, com Lídio Martins Correia, com Piaçaguera, eu crio mais um rodoanel, mini rodoanel, de fluxo da entrada da cidade. Somado a isso, com 2 novas entradas da cidade, eu mudei a cidade de Guarujá. Você ajuda nos gargalos também. Automaticamente, mas quando a gente fala disso, a gente está falando de quê? As pessoas falam, mas são grandes obras de engenharia. Na engenharia, a gente chama de obra de arte de engenharia. Quando meu tio fez o viaduto Floriberto Mariano, aí mais uma vez eu com os mais velhos, parece que eu sou candidato dos mais velhos, né? Pré-candidato dos mais velhos. As pessoas falavam na cidade que aquele viaduto ligava nada ao lugar nenhum. Quem lembra coisa disso? Nenhuma. Ali era um semáforo, viu? Ademar de Barros com a Avenida Puglisi, a balsa parava lá e entrava na Puglisi. Era um caos. Tinha reportagens, né? Tinha reportagem, que falavam, nada coisa nenhuma. E aí você vê um viaduto daquele, você consegue imaginar a cidade sem aquela obra de arte? Não. É a mesma coisa hoje do que nós estamos falando aqui. E isso a gente vai apresentar para as pessoas durante a campanha, durante o período de campanha, mostrando de fato um projeto, que é o que nós estamos fazendo aqui, discutindo a cidade de Guarujá e Vicente Carvalho. Olha, muito bem. Barba, quero agradecer a muito boas perguntas. Barba, nosso técnico aqui, sempre antenado com essas questões aí de habitação, das comunidades e tal. O Leandro gostaria, Marcelo, de colocar uma questão, tá bom? A gente está encaminhando aqui, o nosso reloginho está correndo, mas a gente tem um tempo ainda. Tá bom. Vamos lá, Leandro. Então, Marcelo, você é uma pessoa que atuou direto na habitação, né? Que trabalhou junto com as comunidades, então você conhece muito bem a nossa realidade, né? Então, como é que você vê a relação do poder público com as associações de moradores e com o movimento popular? A comunicação e a transparência é algo que tem que ser, é quase que obrigação. Eu vou aqui, mais uma vez, lembrar o meu falecido tio, Maurici Mariano. O que ele fazia? Não sei se o Márcio pegou. Eu acho que o Márcio pegou, não sei se o Barba... Peguei essa época. O que ele fazia?
uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês, ele fazia reunião com todos os secretários e com todas as associações, junto. Café da manhã. Café da manhã. Então você veja, pode parecer até algo simples. Eu sou diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, diretor técnico. Essas ações a gente faz lá com os colegas engenheiros e arquitetos, da gente se encontrar, né, em determinados momentos, que pode até parecer que esses encontros são encontros técnicos, mas essa interação, essa troca de informações que eu tenho com os colegas, porque você, conversando com as pessoas que militam na área de engenharia, de arquitetura, você vai trocando informações sobre tecnologia, sobre serviços, e aí você vai agregando. Às vezes você vai pegar, não, isso aqui eu não gosto, não sei, mas é essa troca de informações e de experiências. Ela é fundamental em qualquer atividade. Eu estou trazendo aqui para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos para te dizer, se isso é na iniciativa privada é assim, imagina no poder público. Então, essa comunicação ela é quase que obrigatória. É importante, até porque você acha que com esses projetos que eu apresentei aqui, né, e com outros projetos, são só grandes projetos para a nossa cidade, se não houver o apoio de todos, isso não vai acontecer. Se as pessoas não acreditarem que o que nós estamos fazendo aqui é resgatar Guarujá, resgatar Vicente Carvalho, reconstruir e trazer uma nova maneira de se administrar e de conduzir a nossa cidade para um processo de 8, 16 anos. Eu não vejo aqui um mandato de um prefeito em uma única administração. É impossível. Você acha que, seja ele quem for, pessoa que vai conseguir resolver os problemas da nossa cidade? Não vai conseguir resolver. Se a gente pegar a cidade de Santos, que é mais um outro exemplo de perto, né? Santos demorou 12 anos para se levantar. Eu dou um exemplo simples, todos os moradores de Guarujá vão lembrar de Vicente Carvalho. Antes você tinha um apartamento de 3 dormitórios aqui, no Guarujá, você tinha que vender 2 lá em Santos para comprar um aqui. Era isso assim. Hoje você tem que vender 2 ou 3 aqui para comprar um lá. É o contrário. Mas não era assim. Por quê? Porque eles tiveram um processo político com a participação de todos. A sociedade, todos entenderam que precisavam de uma pessoa pronta e fizeram esse processo de reconstrução. E isso demorou lá 8 anos de um prefeito, mais 4 de outro. Aí a cidade explodiu. Que foi o segundo mandato do prefeito Papa. A reeleição dele, ela explodiu, mas ela não estava pronta. As pessoas lembram bem disso, entendeu? Então, eu acho que não tem como você conduzir um processo arrojado, como eu estou falando aqui para todos vocês, com um plano de investimentos, com planejamento, com grandes intervenções urbanas no município, sem a participação de todos. Marcelo, só de um gargalo, você mais falou dos gargalos, você falou da questão do viaduto Floriberto. Como é que você vê essa questão das temporadas, fim de semana? Haveria uma condição de uma grande obra na construção civil de eliminar esse trânsito dentro da cidade? Exemplo, que vem assim do Perequê direto para Piaçaguera, alguma obra de grande porte. Como é que você avalia essas questões? Eu falei um pouco, Ricardo, sobre essa questão de criar na entrada da cidade essa ligação de um complexo viário que envolve o binário da Cachoeira. Quando eu falo Cachoeira, obviamente que é Cachoeira, Santa Clara, Caranguejo, toda a comunidade, um binário conectando com Piaçaguera, conectando com Lídio Martins Correia, com 2 novos acessos para a cidade. Então você tem que ter esses 2. Um deles é uma obra tão antiga que se fala na cidade, que inclusive já chegaram até, tem estudos que é passar por trás do Guaibê, por trás da Electro, de você criar um viaduto ligando direto para lá. Então essa é uma obra que todos conhecem, mas ninguém nunca fez essa é a obra que a cidade precisa. Então a gente precisa fazer melhores estudos, mais adequações, nós já estamos fazendo isso para poder fazer a viabilidade. Por isso, quando eu falei quando eu falo que um plano de investimento de R$1 bilhão em 4 anos, é prevendo esse tipo de investimento. Porque nós precisamos de investimentos maciços. Porque também, quando a gente fala em investimento, mas você está fazendo investimento na cidade para quê? Além da questão da econômica e da mobilidade urbana, tem um fator que é o fator principal nosso,
Geração de emprego e renda. Porque a construção civil, e a gente sabe que a absorção da construção civil é imediata com a obra, em toda a cadeia dela. Então ela movimenta a economia local, diferente de outras cadeias de produção da nossa cidade, que demandam uma mão de obra mais qualificada e demandam algum prazo para ela acontecer, às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos. Vou te dar o exemplo de uma empresa portuária, que não é imediato, demanda um tempo ainda, porque já a construção civil ela é imediata. Então, quando a gente faz o investimento, ela já impacta diretamente na cidade. E aí, a gente está gerando emprego, oportunidade. E aí, quando se fala aqui, que a bola da vez aqui é falar em segurança, um dos principais diretrizes de segurança é a oferta de emprego para a nossa população. Sim. Tem muita gente aí necessitando de emprego, e a gente sabe que trazendo emprego para a nossa população, nós estamos diretamente fazendo enfrentamento da segurança. Lógico que outras ações de segurança são fundamentais e primordiais. A gente sabe, e aí em relação à tecnologia, principalmente, eu acho, principalmente a questão da tecnologia, se a gente pegar o nosso telefone, imagina que em 5 anos ou em 4 anos ele está obsoleto. Imagina a tecnologia de segurança. Então o investimento em segurança no município, ele tem que estar fundamentado em tecnologia, obviamente que naquela questão de aumento de efetivo e de mais investimentos em equipamentos, isso aí ele vem já junto, que é uma coisa que meio que todo mundo tem ciência, mas o investimento em tecnologia e principalmente a geração de emprego é onde eu acredito que nós vamos fazer um combate direto a essas pessoas aí que tanto precisam. Você sabe que um pai de família, numa situação de desespero, o que é? Todos nós convivemos com isso. Então, eu acredito muito nessa questão de combater a segurança através de programas sociais, de combate, principalmente com emprego e renda. Emprego e renda é o número 1. Marcelo, a gente está chegando nos finalmente. Eu sempre disse, quando a gente elaborou esse projeto dentro da CEMAG, da Confederação das Associações de Bairro, eu sempre disse que uma hora seria excelente, mas que não daria tempo da gente conversar, porque os nossos candidatos aqui têm bastante conteúdo e os presidentes de associação de bairro são comunicadores nato. Cada presidente tem bastante coisa para falar. Eu mesmo tinha um monte de coisa para falar para você aqui, mas infelizmente nosso tempo já está acabando. Já estamos chegando... Voa, 1 hora é pouco para a gente discutir os problemas da nossa cidade e as pretensões de cada candidato. Mas eu queria só, para encerrar minha participação aqui, dizer do que você saiu, né? Você falou sair da administração e tal, a pedido, e você saiu numa condição de não estar envolvido com nenhum escândalo dentro da prefeitura. Você saiu limpo da prefeitura. E o teu tio, o Maurici, quando eu falei de legado, ele deixou o legado do passe livre. Poucas pessoas sabem que quem implantou o passe livre para os estudantes na cidade foi o Maurici. Isso é para a educação, para nós que viemos do movimento estudantil, eu, o Ricardinho, o Rubens, o Leandro. Isso é muito importante ele ter deixado isso para a nossa cidade. Uma bandeira que a gente lutou muito e que foi o Maurici quem implantou. Então é isso, Marcelo. Boa sorte da minha parte, boa sorte nessa tua caminhada. E eu acho que você, como abriu muito bem aqui os nossos trabalhos, né? Eu acho que vai ser difícil outro candidato superar essas falas técnicas que você tem aqui, e tá de parabéns. Eu agradeço mais uma vez, agradeço o convite de todos. Eu acho que chegou o momento de a gente necessita de uma administração mais técnica. Eu me notabilizei pela minha vida pública, de estar muito focado na política. E aí a minha saída da política, a minha ida para a iniciativa privada, que é onde a minoria trabalha na administração pública envolvida. A maioria da nossa população está na iniciativa privada. E isso me trouxe, de fato, uma visão externa e diferente do que de uma visão mais politizada da administração pública. Então, eu, mais uma vez, aí agradeço pelo convite. As perguntas foram muito boas também, agradeço a todos que fizeram as perguntas. E, para finalizar, eu gostaria de dar o recado aqui para todos, de enfatizar que nós temos um projeto, nós temos um planejamento, nós temos uma ideia de execução clara, nós temos um projeto de aumento de arrecadação do nosso município e nós temos principalmente o foco na execução e no resultado.
que é o atendimento a toda a população de Guarujá, de Vicente Carvalho e do nosso querido Itapema. E isso, eu estou pronto para liderar esse processo na nossa cidade, pelo conhecimento e pelo que já fiz. Então, não é simples você sair da sua zona de conforto e se colocar aqui à disposição de todos para ser candidato. Não é uma tarefa fácil, mas eu acredito no Guarujá. Eu acredito em Vicente Carvalho, eu acredito na política como instrumento de transformação das pessoas. E é através dela, através das urnas, que nós vamos mostrar que é possível sim mudar a nossa cara de Guarujá. Com muita transparência, com muita união, mas as pessoas têm que acreditar que é possível sim a gente construir uma cidade e resgatar para os mais velhos uma cidade que a gente já viveu, que em outrora foi chamada de Pérola do Atlântico, que continua linda, a gente tem que dizer, mas que precisa de carinho, que precisa de cuidado. Meu muito obrigado a todos vocês e nós nos vemos por aí, com certeza ainda vamos nos encontrar muito. Olha, eu quero agradecer imensamente, Marcelo, por aceitar esse convite. Tá? Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo em casa, a todos os presidentes de associações de moradores que têm dado suporte a essa ação, porque aqui tem alguns presidentes de associação de moradores, mas nós temos mais de 30 na nossa base. Quero agradecer também a presença aqui nos bastidores do Dr. Cláudio, que tem dado nosso suporte jurídico, ao Kleber, que tem dado um apoio. A gente não conseguiria nada disso, talvez, sem o Kleber. O Kleber tem sido peça fundamental. É o nosso diretor de comunicação. Nosso diretor de comunicação, muito eficiente. Muito eficiente. E, mais uma vez, agradecer ao espaço da ISTV, agradecer ao seu Maurílio, que está ali nos bastidores, né? Falar que no dia 17 nós temos uma nova reunião, um novo bate-papo, agora com Sidney Aranha. Tá? Dia 17 aqui, nesse mesmo estúdio. E Marcelo, boa sorte, sucesso. Estou muito impressionado com o conteúdo que você trouxe aqui. Eu mesmo gostaria de trazer questões ligadas à assistência social, até porque eu sou assistente social, queria falar das comunidades, bolsões de pobreza que temos aqui na nossa cidade, mas dado ao tempo, é impossível falar de tantos assuntos assim em uma hora. Obrigado, gente. Obrigado a todos. O Leandro vai se despedir. Barba. Companheiro Márcio, Ricardinho, e Rubens, Leandro. Enfim, a nossa luta não é fácil, né? Nossa luta é difícil, representar uma comunidade sem fins lucrativos, né? A gente está aí há tanto tempo batalhando por essa questão de melhoria, por essa questão de alagamento, por essa questão de desmoronamento nos morros, né? A gente se torna chato, muitas vezes a gente acredita que a gente é oposição, a gente não é oposição, a gente simplesmente leva a demanda, né? Tive lá várias vezes com o Marcelo, brigando, porque as obras do Parque da Montanha estavam paralisadas, mas desejo boa sorte nesse seu projeto, né? Que você consiga aí nas reuniões com o pessoal, com o seu partido aí, que vocês tenham um caminho viável, de bem para a cidade, faz parte desse processo, né? E não poderia deixar aqui apesar de afastado, estar aqui com a gente, nosso Ricardo. Obrigado Marcelo pela participação, presidente Rubens, todos os presidentes que estão aqui, a ISTV pela oportunidade. Obrigado a todos que estiveram assistindo e participando com a gente e continuam assistindo as outras entrevistas com a gente aqui também. Forte abraço. E obrigado, ISTV. Até o próximo programa, se Deus quiser. E obrigado, Marcelo, mais uma vez.